contexto de reforço das nossas salvaguardas institucionais, ministro, tem essa discussão do projeto de lei das fake news, que foi adiada pela Câmara porque eles ficaram inseguros quanto à quantidade de votos necessária para aprovar aquilo. Houve uma espécie de um consórcio entre as grandes empresas de mídias digitais, a bancada evangélica, a bancada bolsonarista, a bancada lavajatista, contra o projeto, e agora há uma incerteza sobre a possibilidade de aprová-lo. Esse é um outro caso em que o Supremo pode andar na frente do Congresso, porque tem ações que pedem, por exemplo, a mudança no Marco Civil da Internet, seria uma maneira de já instituir alguma regulação. O senhor defende que nessa hesitação do Congresso o Supremo tome a dianteira nesse caso? Eu tenho a mais absoluta convicção de que o Congresso vai resolver essa questão e vai encontrar uma solução adequada. E para vocês que vivem falando sobre o enfeixamento de poderes nas mãos do Alexandre, veja que ele foi ao Congresso, foi à Câmara e foi ao Senado, aos presidentes da Câmara e do Senado, levando as propostas do TSE, porque ele tinha vivenciado essa realidade no TSE, a necessidade de que houvesse regras e impôs regras, inclusive, ao Telegram. Né, que compareceu e assumiu responsabilidades perante a Justiça Eleitoral brasileira. Mas você faz uma pergunta que é interessante, que é esse consórcio interessante entre as Big Techs e essas chamadas bancadas bolsonaristas. Né? Portanto, um consórcio preocupante. Aquilo que se revelou, por exemplo, a atuação do Google, mostra que eles não querem nenhuma limitação. Foram cooperativos com a justiça naquele momento anterior, porque eles tinham a proteção do governo Bolsonaro, que defendia até a liberdade. Veja que tem uma medida provisória em que Bolsonaro tentava proibir, inclusive, que se fizesse aquela arbitragem interna que as próprias empresas fazem. E essa medida provisória foi devolvida pelo presidente Pacheco, justiça seja lhe feita. Então, é preciso a gente perceber isso e refletir sobre isso. Aqui nós não estamos discutindo, e essa tem que ser a percepção, de novo, de escolhas de políticas públicas. Nós estamos falando de manutenção da democracia. Se, de fato, essas redes viram terra de ninguém, a democracia falece. Isto é um grande risco para a bagunça institucional, para o caos. Por isso é que preciso ter ordem nesse contexto. E é preciso que haja uma regulação. Por isso que a Alemanha, já em 2017, avançou nesse sentido e tem uma regulação que manda aplicar para a internet as regras, pelo menos no que diz respeito a crimes, que já são crimes na ordem comum. Agora a Europa avança nisso. O ministro Alexandre de Moraes sempre fala sobre isso, né? Aplicar as regras de direito civil, direito criminal para as... Fundamental. Agora, mas qual o prazo que o senhor avalia que seria o justo, o ideal, razoável para tanto Câmara, que ainda a discussão está um pouco paralisada, e posteriormente o Senado, votar caso, e se não votar, quando que o Supremo poderia... O tempo às vezes é amigo, o tempo às vezes é inimigo. Não é? Eu acho que aqui é amigo. Acho que o 8 de janeiro revelou para muitos que não tinham olhos para ver o que nós tínhamos, as ameaças que tínhamos. Hoje a gente encontra pessoas que dizem, poxa, eu não pensava que aquilo que eles falavam eram capazes de fazer. Acho que o Congresso está, de forma muito responsável, se debruçando sobre isto. O presidente Arthur Lira está assumindo essa reflexão. O Orlando, o relator do projeto, também está buscando o consenso que é possível. E eu acho que é um tema muito complexo para ser regulado no âmbito do judiciário. Né? A gente reclama porque o judiciário intervém, né? E a gente também reclama, dizendo assim, mas o Congresso está demorando muito, então por que o Supremo ainda não fez a sua intervenção? Acho que isso não se cogita, embora esse processo esteja sob a reflexão. O ministro Toffoli, inclusive, liberou para a pauta. Ministro,